progressistas de Minas Gerais, que são um exemplo para o país. Muito obrigado pela oportunidade, muito prazer estar com vocês. Virgílio, fazia tempo que eu não via. Hein, aqui um abraço para você, Fernando. Olha, e você tem um contato hoje com todo o norte de Minas, com o Vale de Quitonha. Você está revendo os amigos e companheiros, mas, sobretudo, está sendo reencontrando aonde você foi mais votado, talvez, do país. Seguramente Minas e um dos mais votados de todo o país. Portanto, é um momento muito, muito importante para toda aquela população que tanto esperou de você e continua esperando. Meu abraço para você e para todos aí. O Haddad, rapidamente aqui, queria te dizer um pouquinho sobre a nossa trajetória. Você está vendo aqui atrás de mim uma foto de uma índia. É porque eu sou do município indígena. Eu nasci em São João das Missões, é o município com menor IDH de Minas Gerais. Eu sou filho de trabalhadores rurais. Vivi as dificuldades de quem nasceu nos rincões desse país, sem energia, sem água tratada. Cresci vendo minha mãe pegar água na cabeça a 600 metros lá de casa. Sou de uma família de 12 irmãos, todos criados na roça, na labuta, no Cabo da Enxada, mas tive a oportunidade de estudar, um pouco atrasado. Fui alfabetizado aos 11 anos de idade, foi quando meu pai teve condições de me colocar para estudar na cidade de Manga. Foi lá que eu iniciei a nossa militância política. Eu fundei o PT aos 16 anos de idade, aos 18 eu era presidente do partido, e aos 21 anos, ainda estudante, eu fui eleito vereador na cidade de Manga com 190 votos. Aí começou a trajetória política, tive 3 mandatos de vereador. No início do governo Lula, eu fui diretor do DENOX, aqui em Minas Gerais, por 2 anos, e em 2006 eu fui eleito deputado estadual, no primeiro mandato, com 46 mil votos. Em 2010, fui reeleito com 92 mil votos. Em 2014, eu fui o deputado estadual mais votado da história do Parlamento de Minas Gerais, e nas últimas eleições fui eleito deputado federal, sendo o segundo mais votado do partido em Minas Gerais, com 176.841 votos. E em 2012 também eu fui candidato a prefeito de Montes Claros, vencemos o primeiro turno e perdemos no segundo, com toda uma organização que fizeram contra a gente, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar das expectativas que nós temos daqui para frente, conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em Minas Gerais, e também falar de forma muito especial sobre os desafios da educação no Brasil. Nós tivemos imensos avanços na educação, principalmente na era que você esteve como ministro da Educação, nos governos Lula e Dilma. Os avanços no FIES, no ProUni, no Pronatec, os avanços no ensino superior, nas escolas técnicas, nos institutos federais, no Brasil Sem Fronteiras, enfim. Eu queria que você fizesse um comentário. Como é que foi essa experiência inovadora de ter um governo que olhou para a educação, como os governos do PT, de Lula e Dilma, aonde você coordenou o Ministério da Educação, com políticas tão importantes de inclusão para a nossa juventude, para os índios, para os negros, para todos aqueles que viviam na marginalização, que não tinham uma oportunidade de poder estar numa faculdade. Hoje nós estamos aqui muito felizes, porque todas as cidades que nós visitamos, as comunidades rurais, os lugares mais distantes do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, a gente chega numa comunidade, tem alguém celebrando. Meu filho virou médico, minha filha virou engenheira, meu filho virou advogado. Tudo isso nós damos graças a Deus aos governos do PT. Eu queria que você comentasse um pouco como foi que foi essa experiência importante para todos nós, para o nosso país, especialmente aqui para a nossa região. Olha, Paulo, eu vou começar falando do que eu vivi ontem, porque ontem eu participei de uma solenidade que atribuiu ao presidente Lula o seu 36º título de doutor honoris causa. Universidade Nacional de Rosário, uma universidade da Argentina. O presidente Lula, portanto, já ganhou 36 títulos de doutor honoris causa. E ontem, mais uma vez, ele foi lembrado por vários feitos do seu governo. Ele é sempre lembrado pelo combate à fome, pela geração de empregos, mas, sobretudo,
pelo que ele fez pela educação. E é da creche até a universidade, como ele gostava de dizer. Porque ele não foi para a creche, ele não terminou o primário, ele não pôde estudar, mas, graças à militância política, ele conviveu com os maiores intelectuais desse país. Você sabe que o Lula convivia com a nata da universidade, teve grandes amigos que foram os maiores intelectuais desse país, fundadores do PT, inclusive. Então, o Lula aprendeu na marra, aprendeu viajando nas caravanas, aprendeu circulando o país, ouvindo a Marilena Chaui, ouvindo Paulo Freire, ouvindo Milton Santos, ouvindo Florestan Fernandes, ouvindo Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, todos esses que fundaram o PT e que eram, até hoje, são considerados os fundadores do pensamento crítico brasileiro. Então, para ele, Lula, oferecer o que ele não teve para o povo brasileiro era a condição prioritária. Então, ele não queria que ninguém passasse fome e ele não queria que ninguém deixasse de estudar, até onde quisesse. Se quisesse fazer ensino médio, ensino técnico, universidade, ele dizia, todo brasileiro tem o direito de querer ir até onde forem as suas vocações, a sua vontade. Então, eu tenho que abrir universidade nesse país inteiro. Ele vibrava com o ProUni, o ProUni deixava ele louco, porque o ProUni foi feito sem dinheiro. O ProUni, nós obrigamos as universidades particulares a oferecer bolsas de estudo para a população de baixa renda, coisa que eles não faziam. Segunda coisa, ele queria levar a universidade e Instituto Federal para as cidades do interior. Porque ele dizia assim, Paulo, Virgílio sabe bem disso. Ah, como é que o pobre vai fazer vestibular? O pobre vai para a capital fazer vestibular, passar 4 dias lá? Como é que se prepara para um vestibular? Como é que o pobre vai mudar de cidade sem os pais? Vai deixar de ajudar o pai na roça, ou no balcão, ou na loja? Como é que é isso? Então, o pobre para de estudar. Então, o que ele falou, Haddad, eu quero que você faça um plano revolucionário. Eu quero que você, Haddad, leve as universidades e os institutos para o interior. Eu quero que o jovem more perto de uma universidade. Ele não pode ter que mudar da sua cidade para fazer uma faculdade. Resultado, nós inauguramos 173 campos universitários no interior e inauguramos mais de 400 institutos federais no interior. Mais de quase 600 cidades, novas cidades, foram beneficiadas com a interiorização das oportunidades educacionais, da rede federal, tanto de escolas técnicas quanto de universidades federais. Então, veja você, Paulo, você está Montes Claros, eu conheço, já fui umas 3 ou 4 vezes para Montes Claros. Nós temos aí um polo da Universidade Federal de Minas Gerais, que era pequenininho, e hoje tem dezenas de cursos. Você sabe que lá em Diamantina, nós tínhamos lá um campus universitário. Transformamos na sede da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Então, todo aquele nordeste de Minas, que estava desassistido, agora tem polos universitários para que a população possa estudar lá, na região. Não tem que ir embora para Belo Horizonte, ou para o Rio de Janeiro, ou para Salvador. Não, fica ali mesmo, estuda ali mesmo, desenvolve a sua região. É uma mudança de paradigma. E outra coisa, 50% de vaga para aluno de escola pública, por curso. Pode ser medicina, pode ser engenharia, cada curso tem que ter, no mínimo, 50% de estudantes vindos da escola pública. Então, você mudou a cor da universidade, você mudou a classe da universidade, porque o pobre agora tem oportunidade, o filho do trabalhador tem oportunidade. Então, eu não tenho medo de dizer que o Lula fez uma pequena revolução na educação brasileira, que tenta ser destruída pelo Bolsonaro, mas que ele não vai conseguir.
câmbio aqui. Já falei. Entrou aí. Fala, Paulo. Ô, Virgílio, está me ouvindo? Estou ouvindo pouco, Virgílio. Não. O Milson? Agora sim. Agora sim. Acho que ele está falando baixo, Fernando. Pode ser. Mais perto aí. Mas a palavra é com o Paulo, ele que está coordenando. Eu não sou mediador nem o palestrante, eu sou aquele que dá palpite de vez em quando. Tá ótimo. Vai, Paulo, é com você. Fiquei sem som aqui um pouquinho, mas vocês estão me ouvindo agora? Claramente. Ah, sim. Ô, Virgílio, você que foi deputado federal no início do governo Lula, no início de todos esses programas, você trabalhou muito. Eu queria que você falasse um pouco aí também como é que foi a sua experiência ao defender a reestruturação e a implementação de vários institutos federais no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Noroeste. Nós conseguimos levar o Instituto para Arinos, para Janaúba, para Porteirinha, para Almenara, para Teófilo Otoni, Araçuaí, Diamantina, Bocaiúva, Bocaiúva não, Pirapora, várias cidades da nossa região. Como é que foi essa experiência que você e o Haddad tiveram e qual o significado que você vê desse avanço para o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha? Não, foi super importante, Paulo. Eu tive a oportunidade, na época eu era coordenador da bancada de Minas, no governo que antecedeu ao período Lula, e início do governo, foi quando nós tivemos que superar uma proibição. O governo FHC havia proibido a União, o governo federal, de criar escolas técnicas, os institutos de formação de mão de obra, de formação técnica, que eram os Cefetes, hoje os IFETs. Isso tinha sido proibido, uma coisa completamente absurda. No meu caso pessoal, até porque quem coordenava minha campanha, desde antes, meu chefe de gabinete, todos conhecem, era um funcionário do Cefet Minas, e eu sempre lutei muito, participei muito disso. Mas foi um tempo ainda para que o governo entrasse, e depois ele colocou em cada cidade polo de Minas, e não importa de que região, tinha que ter pelo menos um instituto federal, no caso, um Cefet ou uma unidade de universidade federal. Foi aí que o norte de Minas entrou. Não tinha nenhuma unidade, não tinha nada. Você tem uma cidade feita em Paracatu, você tinha lá no Noroeste, Arinos, foi dessa ocasião que vieram os primeiros. A primeira rodada de novos Cefetes, nós fomos brindados ali na região com um reforço naqueles que já existiam, mas a criação de novos, foi de Arinos, foi de Paracatu, foi no Vale do Jequitinhonha, mais dois. Foi criado nessa época. Foi criado em Montes Claros, foi criado em Pirapora. O de Montes Claros já foi no segundo momento, que era o de Januário, que foi levado para lá, mantendo a escola muitas escolas que eram escolas de formação de profissionais agrícolas foram transformadas em Cefetes. Foi também uma base, como disse o Haddad, como Diamantina, tinha uma escola de odontologia, depois mais uma ou duas faculdades, virou uma grande universidade. Assim também foram as escolas agrícolas. Elas foram transformadas em unidades de Cefet, e depois com cursos superiores, e foi uma arrancada muito importante em toda a região. E depois vieram novas unidades, até hoje. Nós já estávamos até com prédios construídos, quando veio esse desgoverno aí e deu uma freada grande. Uma outra medida que foi também de grande alcance, daquela ocasião, foi muito polêmica na época até, que foi o ProUni, que foi um acordo feito com os recursos tributários da rede privada, e foi, de uma maneira criativa, importante, transformada em espaços para as pessoas mais pobres. Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo campanha lá em Mirabela, tinha lá festa, porque tinha uma pessoa entrada na universidade lá, uma. Hoje você tem em qualquer cidade lá 4, 5, 6
10 pessoas estudando em universidades, graças a esses programas que ampliaram. Não é só, não pode ser visto o número de pessoas, mas a qualidade. Como disse o Fernando há pouco, a universidade mudou de cor, mudou de conteúdo, e o conteúdo é o aluno. E, enfim, uma nova mentalidade de professores. Foi uma experiência fascinante estar participando daquilo. Eu, que tinha sido constituinte lá atrás, tinha essas coisas escritas no papel, de ver depois tudo isso ser transformado em realidade. Eu participei das duas experiências, de escrever e de fazer. É isso mesmo. O presidente, o Haddad, uma outra coisa importante aqui para a nossa região, foi um avanço importante, mas ficou no meio do caminho, justamente depois do golpe, que foi o Brasil profissionalizado. Aqui várias cidades nossas foram contempladas. Eu estive com você no Ministério, eu, Virgílio, na época, e nós conseguimos liberar recursos para construir escolas em Manga, Brasília de Minas, Monte Azul, Espinosa, Bocaiúva. São 13 cidades aqui do norte do Jequitinhonha. Essas obras, algumas cidades ficaram prontas, como Bocaiúva, e nas outras com 90%, 75%, 80% da construção quase já pronta. E depois que fizeram o golpe aí do Temer e tiraram a Dilma e nós saímos do governo, tudo isso paralisou. E foi um prejuízo muito grande aqui para a nossa região, né? E eu queria que você comentasse como é que você está vendo os atuais retrocessos da educação no Brasil, né? Por exemplo, ver um indicado de Valdemar Costa Neto, né? O Bolsonaro que falava tanto da velha política, e indicar para o FNDE, um indicado do Valdemar Costa Neto, com um orçamento de 54 bilhões de reais, e a gente vendo todos esses processos acontecendo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu vejo com grande preocupação o Bolsonaro, para salvar o seu mandato, começar a leiloar cargos estratégicos do governo. Eu posso falar, Paulo, eu posso falar com muita seriedade. Eu passei 8 anos no Ministério da Educação. Eu nunca nomeei uma pessoa que não tivesse preparo técnico para o cargo que ele passou a ocupar. Nunca, nunca, nunca. Menos ainda no FNDE. No FNDE não passava perto uma pessoa que não tinha muita bagagem técnica, porque nós estamos falando de 50 bilhões. 50 bilhões de orçamento por ano. Compras governamentais de ônibus, computadores, livros, mobiliário, merenda, fardamento, uniforme escolar, tudo sai do FNDE. São 50 bilhões de reais. Todas as salas multifuncionais para pessoa com deficiência é comprada pelo FNDE. As lanchas que transportam as crianças na região norte, os ônibus escolares da zona rural, tudo é o FNDE que compra. Você imagina botar num cargo desse uma pessoa que vai atender interesse político, o que vai dar? Sem preparo técnico na educação, porque não tenho nada contra a aliança. Imagina, quem foi eleito tá lá. Agora, você começar a rifar cargo para proteger o seu mandato e seus filhos, aí eu não dá. Entendeu? O Bolsonaro está tentando blindar a família dele. Tanto com a troca lá do superintendente da Polícia Federal no Rio, quanto no Congresso Nacional, ele precisa dos votos para evitar o impeachment por causa do crime que ele cometeu. Ele cometeu o crime de responsabilidade e não quer responder pelo crime. Então, ele está começando a fazer esse tipo de aproximação. Então, não tem condição. Isso aí é um prejuízo enorme para a educação. Você viu tanto que foi a luta dos estudantes para adiar o Enem. No meio de uma pandemia, rapaz. O cara quer fazer Enem. Já viu uma coisa dessa? Quando nós reformulamos o Enem e criamos o SISU, é para o Enem ser o passaporte para o futuro do jovem brasileiro entrar numa universidade ou ter uma bolsa do ProUni. Hoje você está falando de entre vagas nas universidades federais e bolsas. Nós estamos falando de 600 mil oportunidades por ano. 600 mil. Imagina você, 600 mil jovens
entram na universidade graças ao Enem, pelo ProUni ou pelo SISU, todo ano. Agora, o jovem precisa estudar. Se ele não tem escola, ele vai estudar onde? Nem biblioteca aberta tem. Pois foi um mês de campanha para ele anunciar a prorrogação do Enem. E não queria. Então, nós estamos falando de uma pessoa realmente... Olha, o Brasil não merece, viu? Não merece o que está acontecendo. Ninguém merece, mas o Brasil não merece. Veja você, um presidente foi denunciado hoje porque queria que o seu ministro da Saúde mudasse a bula de um remédio, gente. Isso não é engraçado. Um presidente da República irá mudar a bula de um remédio. Pode levar a pessoa à morte. Para quê? Para ganhar voto. Então, é desolador o quadro. É desolador. O Virgílio sabe, porque o Virgílio foi deputado com ele. Eu acho que, se você fosse fazer um ranking do pior deputado de todos os tempos, eu tenho certeza que o Bolsonaro estaria entre os 5 piores. De qualquer lista. O Haddad, de qualquer lista. Ele foi candidato a presidente da Câmara, ele teve um voto, só o dele. Esse é o Bolsonaro, que hoje está fazendo esse papelão internacional, que nós não temos moral para falar com país nenhum, nem com os americanos. Já já os americanos vão fechar o espaço aéreo para os brasileiros, a pedido do Trump. Quer dizer, é uma vergonha. Olha, é uma coisa realmente... A gente fica... É que a gente quer brigar por esse país de todo jeito. A gente quer... Enquanto a gente estiver respirando, nós vamos estar brigando por mais oportunidade, por mais liberdade, por mais segurança. Mas é duro ver o Brasil ser governado pelo Bolsonaro, viu? É toda semana um vexame internacional. Ô, Paulo, você está com o microfone desligado. Ministro, eu tenho rodado aqui a região inteira e eu conheço na ponta as dificuldades da nossa região e do país. E eu queria falar um pouco agora, eu queria agradecer, porque a gente precisa ser grato. Eu sou uma das pessoas que a minha história política se confunde com o partido, com o PT, com os avanços que tiveram. Eu quase desisti de estudar, porque eu tinha os dentes da frente estragados, eles me chamavam de vampiro brasileiro, e aquilo me dava uma vontade de voltar para casa, de voltar para a roça. Perdemos a conexão com o Paulo. Oi? Perdemos a conexão com você. Está me ouvindo, não? Agora sim, voltou. Você dizia que tinha vontade de voltar para casa por causa dos teus dentes, que não estavam bons. Isso. Então, eu senti isso. E depois iniciou o governo Lula e foi criado tantos programas, como o Brasil Sorridente, todos os programas da educação, os avanços que tivemos nas comunidades rurais. Eu nasci numa casa, era de cantinheiro, né? E o Luz para Todos levou energia para 12 milhões de brasileiros. Eu cresci vendo minha mãe pegar água na cabeça, e o programa Água para Todos, que fez mais de 1.300.000 cisternas, poços, adutoras, pequenas barragens, foi tantos avanços na nossa região que eu tinha que ter essa oportunidade agora nessa live de fazer um agradecimento a você, ao ex-presidente Lula, à ex-presidenta Dilma, que nos deu a oportunidade da gente poder estar hoje aqui debatendo. Nós estamos falando aqui, você pode ser o nosso próximo presidente da República, era para ser o presidente hoje se não tivesse a eleição tivesse sido fraudada, como foi fraudada com os fake news, com a colaboração da grande imprensa, com tudo que fizeram para te derrotar, para derrotar o PT. Mas nós hoje, a gente tem prazer de rodar nessa região. Sabe por quê? Porque as pessoas são gratas com a gente, são gratas com o nosso governo, com tudo aquilo que foi feito, né? E eu sou uma testemunha disso, porque eu cresci junto com isso. Você imagina um filho de trabalhador rural, desdentado, né, avampirado, hoje
poder estar representando o povo na Câmara, representando esta região na Câmara dos Deputados. Então, eu estou muito feliz por tudo aquilo que nós fizemos. E tenho certeza que nós vamos voltar a fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro. O que você está pensando? Quais seus planos? Quais os planos do partido? O que nós temos que fazer nesse momento para poder derrotar o governo Bolsonaro e voltar a ter um governo democrático e popular para o nosso país? Olha, Paulo, nós instalamos na nossa fundação, Fundação Perseu Abramo, nós estamos instalando comitês de altíssimo nível para atualizar o nosso plano de governo. Porque nós entendemos que em 2022 nós temos que estar preparados desde já para 2022, porque a situação é muito grave do emprego, do trabalho, da renda, da saúde, da educação, da segurança, muito grave. Bolsonaro está piorando o país a cada dia. Então, o esforço que a gente fez em 2002 é pequeno perto do esforço que nós vamos ter que fazer 20 anos depois. Em 2022, o esforço vai ser muito maior do que foi em 2002 para recuperar o país. Mas, justamente por isso, a nossa recuperação vai ser muito rápida, porque nós estamos trabalhando desde cedo e com a experiência acumulada no governo Lula, nós vamos ter toda a condição de apresentar para o país um programa inovador de aceleração do crescimento e das oportunidades. Então, nós estamos trabalhando intensamente nisso. O Mercadante é o presidente, o Aloysio Mercadante é o presidente da Fundação, eu sou o presidente do Conselho, não sou funcionário da Fundação, mas sou presidente do Conselho, e nós estamos angariando apoio do movimento popular, do movimento social, do movimento sindical, da intelectualidade brasileira e externo também. Eu estou em conexão com vários grupos de fora do Brasil, né, para que as melhores cabeças do mundo estejam à disposição desse projeto. Nós queremos economistas, médicos, sanitaristas, sociólogos, queremos todo mundo pensando uma radicalização da democracia, um plano econômico vigoroso para a geração de oportunidade. Então, nós vamos fazer das tripas coração para colocar o que tem de melhor no país e no mundo à disposição do PT e das forças progressistas. O que eu te garanto é que nós vamos estar voando em 2022 e vamos apresentar o melhor, como fizemos em 2018. Mas faremos ainda melhor em 2022, apresentar um plano de recuperação nacional, que é assim que nós vamos chamar, um plano de recuperação nacional do Brasil para reviver os dias felizes que tivemos num passado tão recente e retomar o sonho de um país mais justo e mais digno para a nossa gente. Haddad, o presidente Lula, tem tido com ele recentemente? O que ele conta? Pois é, rapaz, nós tivemos ontem, quando ele recebeu o título de doutor honoris causa. A gente, obviamente, faz reuniões como essa, né? Virtualmente. Estava o reitor da universidade, estava o prefeito de Rosário, estava o professor que propôs o título, estava o Lula, estava eu, e eu fiz um discurso resgatando o legado do Lula na educação, mas eles sabiam decor, eles sabiam tudo decor, o que o Lula tinha feito. Sabem mais, às vezes, do que aqui, porque aqui a imprensa não deixa o povo saber. Então, foi um momento muito bom. E eu falo com ele quase todo dia, viu, Paulo? Eu tenho uma relação... Haddad, queria Diga. perguntar ao Virgílio aqui, depois você comentar também, né? Hoje, com a pandemia do coronavírus, a educação digital tornou-se uma grande necessidade. Mas, infelizmente, as escolas públicas estão com suas atividades paralisadas, porque essa é uma realidade ainda muito distante, principalmente no interior do país. Virgílio, a universalização da internet é o caminho? Com certeza, Paulo. Essa pandemia, que é digamos, uma tragédia da humanidade, mas ela vai trazer, como toda tragédia, as guerras foram assim, todas as tragédias, elas são superadas pela criatividade humana.
pelas as pessoas que têm capacidade de inovação. E nós, a esquerda, tem exatamente esse sentido da transformação, da inovação. E dessa pandemia, como o Haddad falou, virá depois um momento de reconstrução, de refazer um país. E dentro disso, claro, que uma das heranças será transformar a integração, a iluminação digital, o link com a internet, com o mundo, tem uma necessidade de algo de primeira necessidade. Então, começar agora. A diferença entre as crianças que tiveram acesso à educação à distância, por ter um instrumental para isso, prática para isso, já aumenta esse gap entre as classes sociais, entre as crianças que estão linkadas e as que não estão. Então, a ideia é levar com força. Igual nós levamos luz para todos, quando parecia impossível, é bom lembrar, nós estávamos saindo do país de um apagão de Fernando Henrique, que tinha o racionamento de energia. Toma posse e lança luz para todos. Imagina que o tamanho do desafio. Parecia algo... eu me lembro que havia emenda parlamentar para levar energia para a comunidade. Então, minha casa é minha vida. Então, agora nós vamos ter que ter a integração digital para todos. Isso vai ter que ser levado para os rincões. Vamos ter que fazer produção nacional para ajudar a gerar emprego também na produção de antenas, anteninhas, roteadores comunitários, enfim, vai ter que ter mil coisas capazes de levar até a todos. Então, igual teve luz para todos, teremos iluminação digital para todos. Iluminação no sentido de ter o acesso digital para todos. Isso tem que ser algo que começa agora. Nós temos que colocar esse desafio, porque isso é lazer, é saúde, é socorro, é tudo, e sobretudo, informação e educação. Então, nós vamos possibilitar também essa revolução que vai ser levada aos rincões, às populações que não vão ter que migrar mais. Nós vimos agora um vídeo que bombou aí há poucos dias, de duas crianças que tinham que subir o morro numa cidade do interior de Minas para pegar um sinal, que elas eram da zona rural, se não me engano, de Raul Soares, uma cidade do interior de Minas, para poder ter acesso às aulas à distância que estão sendo ministradas pela escola pública, porque senão elas teriam uma defasagem educacional, até com seus colegas que também são pobres, que também são de zona rural, mas elas são de uma casa que pega e da casa que não pega um sinal celular. Então, você tocou num ponto, Paulo, fundamental. Nós temos que... não pode, qualquer atraso é muito para começar esse desafio. Depois de água para todos, luz para todos, minha casa, minha vida, temos que ter o link para todas as crianças, para todas as emergências. Você sabe, Paulo, que aqui em São Paulo, como prefeito, eu peguei 140 praças públicas e botei sinal gratuito de internet. 140 praças públicas aqui da cidade de São Paulo. Então, é óbvio que o ideal... Haddad, você acha que é possível ter internet acessível para todos no país inteiro? Então, você vai fazendo progressivamente, é o que o Virgílio falou. E aqui em São Paulo, muita gente tem internet, mas muita gente não tinha internet de banda larga. Então, o que eu fiz? Eu botei na praça pública, nós temos 96 distritos aqui em São Paulo. Cada distrito tem 100 mil habitantes, para você ter uma ideia. Mais de 100 mil habitantes. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então, tem mais de 100 mil habitantes por distrito na média. Eu peguei uma praça de cada distrito, pelo menos uma, e botei Wi-Fi gratuito, internet gratuita, banda larga. Então, todo mundo tem perto da sua casa aqui em São Paulo. Se ele levar um celular, mesmo se ele não pagou, ele pode não ter o pacote, mas a prefeitura oferece o pacote para ele na praça pública. É óbvio que você vai gradualmente ampliando isso, até chegar na casa de todo mundo. Ô, Haddad, só te fazer uma outra pergunta aqui. A gente
avançou tanto nos governos nossos, foram mais de 300 escolas técnicas, foram criadas e implantadas 360 unidades de institutos federais, enfim, foi um avanço em todas as áreas, com o FIES, com o ProUni. Mas tem um programa que eu queria que você falasse um pouco sobre ele, que é o Caminhos da Escola. Eu falo isso porque eu contei no início aqui da minha dificuldade de estudar. Eu fui alfabetizado aos 11 anos de idade. E um dos motivos de eu ter tido a oportunidade de ser alfabetizado foi porque uma empresa começou a comprar leite lá na região e passava o caminhão do leite, né? E eu ia estudar, eu subia no caminhão de leite. A Nestlé começou a comprar leite lá. Eu subia no caminhão do leite, viajava 20 quilômetros de cima dos tambores para poder estudar em Manga. E o caminho da escola hoje é um negócio assim fantástico. A gente vê em todas as comunidades, nos lugares mais distantes, receber um ônibus novo. Ou seja, isso com certeza contribuiu para diminuir a evasão escolar no nosso país. Eu queria que você falasse como é que foi essa experiência e essa ideia desse programa para o país. Olha, Paulo, eu era ministro da Educação e fiquei assustado com a quantidade de criança que ia para a escola de Pau de Arara. Mais ou menos do jeito que você descreveu aí. Porque Pau de Arara tem vários tipos de Pau de Arara. Mas uma criança subir num caminhão para ir na escola, a gente fala que foi para a escola de Pau de Arara. Tá certo? Eu cheguei para o Lula e falei, presidente, nós temos uma realidade que o senhor conhece melhor do que eu, milhões de crianças do campo indo a pé, a nado, não estou brincando, não, de voadeira, lá na região norte, de voadeira. Aquelas lanchazinhas que, inclusive, arrancavam o cabelo das meninas que tinham cabelo comprido, ele escalpelava a menina. Várias crianças na região norte não têm couro cabeludo, porque a hélice da voadeira arrancava o scalpo. Eu levei essa realidade para o Lula, e o Lula, você sabe que veio da miséria, né? Veio da pobreza. Então, ele sabia. E eu levei o programa Caminho da Escola. Falei, presidente, nós vamos ter que fazer lancha, nós vamos ter que fazer ônibus, nós vamos ter que fazer van, para as crianças poderem ir para a escola em segurança. Ele vibrou, o olho dele brilhou quando ele viu o que nós estávamos fazendo, autorizou e nós criamos o programa Caminho da Escola. Só de ônibus, nós compramos 40 mil. 40 mil ônibus. Por aí você tira a base de quantas crianças estavam indo para a escola de forma inadequada. Hoje a criança vai numa cadeirinha com cinto de segurança, o chassi foi feito para o solo brasileiro, para aguentar o tranco, o molejo foi desenhado para a criança não ficar chacoalhando, para ela chegar em ordem. Ela passa perto da casa da criança, para a criança não ter que caminhar na chuva, no vento, no frio. Então, tudo isso foi uma revolução. Foi uma revolução muito grande que nós fizemos. E nunca mais parou esse programa. O MEC compra ônibus escolar todo ano, desde que nós lançamos o programa em 2007. Foi o primeiro ano do programa, 2007. De lá para cá, foram dezenas de milhares de ônibus, lanchas e bicicletas compradas com dinheiro do Caminho da Escola. Haddad, nós estamos falando de educação, vamos só mudar um pouquinho aqui, porque os avanços foram tantos no país inteiro, e aqui na nossa região, especialmente assim, para aquelas comunidades mais distantes. O programa Água para Todos, o programa de cisternas, o PENAI, o programa Minha Casa Minha Vida, tanto urbano. Aqui em Montes Claros, por exemplo, foram construídas mais de 7 mil novas moradias. É como se você construísse uma cidade dentro de Montes Claros, né? As cidades da região, Janaúba, nós conseguimos fazer 1.500 casas populares, mais de 1.000 em Januária, São Francisco, várias cidades da região, Pirapora. Ou seja, foi um programa assim, que, além de gerar emprego, renda e oportunidade, ele transformou a vida de muita gente. E, principalmente, também um outro programa, que é o Minha Casa Minha Vida Rural,
Aqui nós tivemos a experiência, com o nosso mandato, de ajudar as associações comunitárias a tocar esse programa. Nós conseguimos construir em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, mais de 2.000 casas aqui no norte e no Jequitinhonha. Esses programas, hoje todo mundo sente falta. O governo atual cortou tudo. Cortou os recursos do Minha Casa Minha Vida, cortou os recursos do Luz para Todos, cortou os recursos do programa das cisternas. E esse é um programa que não podia ter corte, porque tem que dar continuidade. Como é que você vê esse momento de um governo com tantos retrocessos, cortando os programas que geram oportunidade? Você teve o meu xará lá, o ministro Paulo Guedes, na contramão. Ou seja, todas as medidas econômicas é para tirar direito dos trabalhadores, é para cortar, ou seja, cada dia que passa, a gente vê o governo tirar o dinheiro do bolso do cidadão. Ou seja, as pessoas não têm mais acesso ao consumo. E isso endivida, as pessoas vão se endividando. Por que vão se endividando? Porque quando você perde o emprego, quando você não tem uma oportunidade, como o Minha Casa Minha Vida estava no auge, por exemplo, você não achava engenheiro aqui na região, mão de obra aqui, o negócio estava bombando. E hoje o desemprego voltou, nos sinais de trânsito aqui de Montes Claros é visível, né? Eu fui em São Paulo no final do ano passado, também fiquei horrorizado com o número de pessoas na rua, dormindo na rua, ou seja, assim, a pobreza e a miséria estão voltando. E isso era coisa do passado, porque há 5 anos atrás, em 2014, né, no último ano do primeiro mandato da presidenta Dilma, nós estávamos em pleno emprego. Nós estávamos festejando um momento histórico do país. E, de repente, né, nós tivemos o retrocesso do Aécio não aceitar a eleição da Dilma, todo esse processo que foi construído para desconstruir o segundo governo dela, que depois veio o impeachment. E logo depois do impeachment, todo esse retrocesso da retomada, da retirada dos direitos dos trabalhadores. Queria que você comentasse, de uma forma geral, como é que você está vendo tudo o desmonte do Estado brasileiro. Olha, vou falar, aproveitar até que o Virgílio está aqui, que é um veterano lá do Congresso, e viu muita coisa acontecer desde a redemocratização. Ô, Virgílio, tudo o que eles fazem é tirar direitos. Tudo o que eles fazem, desde que tiraram a Dilma, é aprovar lei cortando direitos. É uma obsessão do governo colocar a culpa da economia no colo do trabalhador. Então, o problema da economia é que o trabalhador está ganhando muito. No país mais desigual do mundo, o trabalhador está ganhando muito, é por isso que a economia não está virando. Se o trabalhador ganhar pouquinho, vamos ter produção. Você acha que tem cabimento? Quem é que consome, não é o próprio trabalhador? Se o trabalhador ganhar pouco, quem é que vai consumir? Quer dizer, eles erraram tanto, Haddad, que eles diziam, vamos cortar direitos para que a economia crescer. Depois que o bolo crescer, vamos distribuir. Só que eles cortaram o direito e o bolo secou. O bolo está diminuindo. De 2015, porque a Dilma teve um primeiro governo que funcionou, e funcionou bem. O segundo governo da Dilma não existiu. Não existiu. O ano 15, o 2015, foi uma crise provocada. Uma crise provocada o tempo inteiro. Ela já tomou posse com movimentos absurdamente de bloqueio das ações de governo. Então, aí começa uma crise que se aprofunda. Depois, antes do impeachment, já veio o pré-impeachment, que já liquidou com capacidades políticas econômicas, porque cria. A economia é feita de expectativa também. Então, sem expectativa de mal, todo mundo recua. E aí a economia entrou em buraco provocada pelo golpe e pelo pré-golpe. A crise de antes do golpe já foi crise do golpe. Não tem dúvida nenhuma disso. Então, quando cortam direitos para que a economia cresça, com a conversa fiada de que depois que o bolo crescer, o PIB, o bolo é a maneira de falar que a economia cresça, a economia só mingou, secou, porque nós tivemos retração esse tempo inteiro e agora ainda vem a pandemia econômica. Pois o país só não foi pior na pandemia do Covid porque nós tínhamos o SUS. Mas por que isso não funcionou? Porque nós não tivemos prevenção, porque esse governo criminoso, genocida,
jogou todo mundo na rua, não teve as medidas de proteção, mas o SUS está funcionando. Aqui em Minas tem, em São Paulo... Eu acho, viu, Virgílio? Eu acho que duas coisas garantiram o Brasil. O SUS e as reservas cambiais que o Lula deixou. Porque se não fosse a reserva cambial, Paulo, esse país estava liquidado em 2008. Não era 2020, não. Nós não tínhamos passado a crise de 2008. E nós passamos aquela e estamos passando a de 2020, graças aos quase 400 bilhões de dólares que o Lula deixou. Eles vão queimar 200 e ainda vai ficar 200. Eles querem queimar. Vai sofrer mais pela economia deixada pelo Lula e Dilma. Só isso. É isso mesmo. Ô, Virgílio, eu costumo dizer, vivendo assim no dia a dia das comunidades, das pequenas cidades onde eu convivo, eu estou vendo aquelas pessoas que tiveram ascensão nos nossos governos. Quem tinha uma padaria transformou numa casa de pães, quem tinha um pequeno açougue virou uma casa de carne, todo mundo melhorou a estrutura da mercearia, do comércio. Nós estamos regredindo de volta agora. Por quê? Porque não está tendo a circulação dos recursos. E foi os programas, como Luz para Todos, fantástico. A pessoa que recebia energia lá, que nem imaginava que um dia chegava energia na sua casa, ele passou a ser um consumidor. Ele comprou uma televisão, ele comprou um chuveiro, ele comprou um liquidificador, ele comprou um ferro elétrico. Isso foi movimentando a economia. O Bolsa Família, que os bolsonaristas costumam falar que deixa o povo preguiçoso, o Bolsa Família não deixa ninguém preguiçoso, porque ninguém quer viver só de Bolsa Família. Eu conheci muita gente que foi na prefeitura devolver o cartão. Ou seja, mas esse programa foi de fundamental importância para que as pessoas, o comércio, o dinheiro, tudo girou, todo mundo melhorou de vida. Por quê? Porque a primeira preocupação de uma mãe que recebe Bolsa Família é colocar comida na boca dos filhos. Então, o dinheiro do Bolsa Família vai para o comércio, vai para o açougue, vai para a farmácia, ou seja, ele movimenta, ele gira. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro não entenderam isso, ou seja, todas as ações do governo foi para cortar justamente o que movimentava a economia, que era esses programas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, falasse para nós, você esteve no Ministério da Educação, mas você convivia com todos os outros programas, né? O SAMU, por exemplo, né? Já imaginou o que seria do Brasil hoje sem o SAMU? O SAMU foi, assim, extraordinários avanços que nós tivemos de cidades da região nossa que a pessoa adoecia, morria lá. Se tivesse um infarto, morria, não tinha socorro. E hoje, qualquer cidade aqui da nossa região, do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, tem o SAMU. Então, foram muitos programas que foram criados no nosso governo. Se a gente for falar aqui, a gente fica 2 horas e não consegue falar todos esses programas. Então, foi uma experiência muito boa, Haddad. Então, o Lula, com toda a simplicidade dele, com aquele jeitão que ele tem, ele conseguia entender o que é o Brasil. É o que falta no Bolsonaro e o que falta no ministro da Economia, o Paulo Guedes. Porque eles conseguem enxergar o Brasil apenas da Avenida Paulista, ou seja, da ponte Rio-São Paulo. Eles não conhecem o Brasil. Então, para esse país andar, precisa o dinheiro circular, as oportunidades têm que aparecer. E foi isso que você fez como ministro da Educação, foi isso que o Patrus fez quando foi ministro do Desenvolvimento Social. Então, tudo isso, foi esse conjunto, foi essa equipe que o Lula montou, ou seja, o Lula conseguiu colocar pessoas certas no lugar certo. Colocou você como ministro da Educação, o Patrus como ministro do Desenvolvimento Social, um ministro da Saúde competente, um ministro de Ciência e Tecnologia competente, um ministro da Justiça competente, e tudo funcionou no país. E hoje nós estamos vendo tudo isso destruir. Qual o caminho para a gente enfrentar? Paulo, deixa eu lembrar você uma coisa. Nós fizemos mais médicos, colocamos 20 mil médicos para tratar de 60 milhões de brasileiros que nunca tinham visto um médico na vida. É impossível que no norte do Minas, Vale de Jequitinhonha, do Mucuri, do Vale do Rio Doce, impossível que não tenha tido mais médicos lá. Pois não é que o homem mandou todo mundo embora? No meio de uma pandemia, você mandar médico embora? Onde é que você já viu um negócio desse? Esses médicos foram todos para a Espanha e para a Itália. Estão lá, ajudando a salvar vidas lá. Médicos que ele xingou aqui, dizendo que não eram médicos, que eram guerrilheiros.
expulsou do nosso país poucos meses antes de vir a pandemia. Então, nós não temos ministro da Saúde, Paulo. Nós não temos ministro da Saúde hoje no país. Ele demitiu 2 em menos de 30 dias e deixou um interino lá, que de saúde não entende nada. Nunca passou no posto de saúde na vida dele. Está dizendo, ele entende de logística. Mas infectologia não tem nada a ver com logística. Tem a ver com outra coisa. É uma pandemia. Não é uma crise de abastecimento. É uma pandemia. Verdade. O cara quis mudar a bula de remédio, Paulo. O presidente quis mudar a bula de remédio. Um ignorante daquele quis mudar a bula de remédio. Obrigou o ministro a pedir demissão. Olha, não é possível o que nós estamos passando. Agora, você falava de programas, Paulo. Só o MEC tinha 40. O MEC tinha 40, eu tinha 40 gerentes de programa sob minha coordenação. 40. Você citou ProUni, Caminho da Escola, Reúne, Pronatec, EBSER, 40 programas. 40 programas sob coordenação. Tinha 40 gerentes de programa debaixo da minha estrutura, coordenando alimentação escolar, livro didático, uniforme escolar, ônibus escolar, computadores, informatização das escolas, educação especial, salas multifuncionais, expansão das universidades federais, expulsão das escolas técnicas, reforma do Sistema S, expansão das escolas técnicas estaduais, Fundeb, Piso Nacional do Magistério. Estou falando do que estava sob a minha batuta. São 40 programas. O presidente Lula tinha 4.000 ações para a economia crescer 4,5%, 5% ao ano. Hoje a economia cresce 1%. Esse ano vai decrescer 5%. Vai cair 5% o PIB. Então, um governo não se faz com live no Facebook, xingando as pessoas. Um governo se faz com muito trabalho. Na crise de 2008, eu chegava às 8 horas da manhã no Ministério, saía às 11 da noite. Ia para casa para comer um negócio e dormia, acordando no dia seguinte, 6 da manhã, para estar 8 de novo no MEC, até às 11 da noite. O presidente Lula me chamava toda semana para saber como é que o Ministério ia gerar emprego. Ministério da Educação. A gente botou 3º turno nas obras do MEC para construir escola técnica, creche, Universidade Federal, para gerar emprego na crise de 2008. Nós dobramos a compra de ônibus escolar para gerar emprego para a indústria automobilística, carroceria de ônibus. Quer dizer, outro mundo. Não é mundo. As prefeituras receberam máquinas, né, para cuidar da agricultura familiar, das estradas. Aqui no norte de Minas, em todo o Nordeste, todas as prefeituras receberam pá carregadeira, caminhão-pipa, caçamba, reta-escavadeira, patrol. Então, assim, tinha programas que ajudavam, auxiliavam os municípios. Tudo isso foi cortado. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Virgílio e depois queria que você comentasse, Haddad. Se a taxação, Virgílio, o que você acha de taxar grandes fortunas? Se esse pode ser um caminho para a gente sair dessa crise nesse momento difícil que o país vive? Paulo, é evidente que essa crise é de uma dimensão tamanha que não existe nenhuma medida isoladamente que vai resolver. Não vai. Né? Agora, uma tributação sobre a grande fortuna, se ela for uma tributação inteligente, bem feita, bem colocada, feita você está propondo, é claro que ela terá um efeito positivo diante da justiça social, mostrar que é possível ter recurso público de uma maneira saudável. A proposta, o Haddad, não é taxar a fortuna toda, não é isso. Porque quem tem uma fortuna que é aplicada num setor produtivo, se você taxar aquilo, vai provocar, evidentemente, uma fuga, vai espantar o investimento. A ideia não é essa. É taxar de quem tem grande fortuna, taxar exatamente aquela porção improdutiva,
que constitui uma parte dessa grande fortuna. Isso é justiça social, isso é recurso saudável, isso é estímulo a quem tem um pouquinho de consciência, junto com muito raciocínio até econômico, deixar de fazer investimentos supérfluos e investir na produção. Ao investir na produção, aí sim a economia cresce e a pessoa deixa de pagar aquele tributo. Mas isso, inclusive, é estimulante para que as pessoas deem uma contribuição que pode ser dentro da necessidade geral. Ela não será suficiente para resolver tudo, mas ela resolve muito e, sobretudo, ela é um exemplo daquilo que pode ser feito com justiça social e com uma potência econômica justa que as pessoas vão reconhecer como uma contribuição adequada e estimulante ao investimento, e não o contrário. Ô, Paulo, eu vou responder a você, mas te lembrando que às 8 horas, eu vou sair agora daqui a pouquinho, que às 8 horas eu entro numa aula, né? E eu estava previsto fazer com você das 6 às 7, nós atrasamos, já são quase 7h40, daqui 20 minutos eu entro numa aula. Preciso de 15 minutos para comer um negocinho, para para ficar de pé, até ter mais 2 horas de aula pela frente. Mas queria primeiro te agradecer a oportunidade de estar na tua rede social, conversar com o público do Virgílio, com o teu, gente qualificada, gente que ama esse país, gente que gosta do povo, gente que quer melhorar as condições de vida. Nós precisamos de 2 reformas importantes aqui. Uma reforma bancária, porque o crédito não chega nas pessoas no Brasil. E uma reforma tributária, que faça o rico pagar mais e o pobre pagar menos. No Brasil, rico não paga imposto. Quem paga é o pobre quando consome. Tudo que você consome, você está pagando imposto. Já o rico, ele não paga imposto sobre a renda dele, sobre o patrimônio dele, muito aquém do que paga o rico no mundo desenvolvido. Então, nós temos que achar uma fórmula de chegar à justiça tributária, fazendo o pobre pagar menos tributo, sobrando dinheiro para aumentar a renda dele, aumenta a poupança dele, aumenta o consumo dele, que é isso que o pobre precisa pagar. Mais consumo e mais poupança, e não mais imposto. Então, o Brasil precisa fazer isso. O grande mérito do Lula foi ter colocado o pobre no orçamento público, porque o pobre não era visto no orçamento público. Então, todos os programas que você citou são programas que têm o foco no combate à pobreza e na ampliação das oportunidades. Seja educação, seja energia elétrica, seja água, seja crédito, foco na ampliação das oportunidades. E a reforma bancária é fundamental. Uma hora como essa, que o empresário precisa de crédito barato para pagar em 4, 5 anos, ele não tem. E o governo Bolsonaro não faz nada. O que o mundo está fazendo, o Bolsonaro não está fazendo para garantir o emprego. Então, nós vamos ter uma crise econômica que vai exigir muito da oposição. Porque quem está governando o país, a parte boa do país é a oposição. Quem aprovou os R$600 foi a oposição, que o Bolsonaro queria só 200. Quem aprovou hoje o programa que foi sancionado, 60 bilhões para estados e municípios, foi a oposição, que o Bolsonaro queria dar 30. Verdade. E quem aprovou a linha de crédito que não chega, porque o Bolsonaro não tem capacidade de gestão, foi a oposição. Linha de crédito para o pequeno e microempresário garantiu emprego. Então, o Bolsonaro não tem condição. Ele efetivamente não tem condição de sair dessa crise. Nós protocolamos um pedido de impeachment porque ele cometeu já 3 crimes de responsabilidade na forma da Constituição e, além de ter cometido esses crimes, ele, no meio de uma pandemia, está piorando o quadro. Ao invés de unir o país contra o vírus, ele se aliou ao vírus contra o país. Aí não dá. Um presidente que é aliado do vírus contra o país, ao invés de se aliar com o país contra o vírus, então ele escolheu o lado errado. E eu espero que o Brasil, a partir de hoje, com o pedido que foi feito por 400 entidades da sociedade civil, pedindo para o Bolsonaro sair da presidência da República, pelos crimes que cometeu. Então, eu queria te dizer que tem muito trabalho pela frente para nós recuperarmos o nosso país
E termino com esses agradecimentos a você, Paulo, ao Virgílio, com quem eu não falava já há algum tempo, matei um pouquinho da saudade aqui. E assim que isso tudo tiver superado, nós vamos fazer uma grande caravana pelo norte de Minas, pelos vales, para abraçar nossa gente, celebrar os feitos do governo Lula e Dilma e para levar a nossa mensagem de que dias melhores virão com um governo novo, um governo comprometido com a causa popular. Haddad, nós aqui agradecemos aqui a participação sua na nossa live. Foi uma alegria bater esse papo aqui descontraído com você. Tenha certeza que o povo do norte de Minas tem uma admiração muito grande pela sua pessoa. Você foi majoritário aqui em todas as nossas cidades. Teve cidade que você teve 80% dos votos. Independente do norte, você era o nosso presidente, disparado, ganhava no primeiro turno. Mas eu quero dizer aqui, agradecer aqui rapidamente pelos institutos federais que você mandou para a nossa região, para Diamantina, para Janaúba, para Unai, para Teófilo Otoni, né? A nossa Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que hoje estão nessas 4 cidades também, Diamantina, Janaúba, Unai, Teófilo Otoni. Os institutos federais que você aprovou para Porteirinha, para Janaúba, para Pirapora, para Salinas, para Teófilo Otoni, para Arinos, né? Para Araçuaí, para Almenara, aqui para Montes Claros. Então, nós só temos a agradecer pelas escolas também do Brasil Profissionalizante, que ainda não estão em funcionamento, porque nós saímos do governo. Mas nós vamos voltar e vamos terminar elas. São os prédios belíssimos, estão quase todos prontos em Janaúba, Manga, Brasília de Minas, Monte Azul, Espinosa, toda a nossa região. São 13 escolas do Brasil Profissionalizante, que a hora que nós voltarmos para o governo, nós vamos concluí-las e colocá-las em funcionamento, que estão tudo paralisado. Porque esse governo está aí desde o golpe do Temer, e depois, na sequência do Bolsonaro, é o governo da destruição do Brasil. Cortou recursos da educação, da saúde, tirou direito do povo, mas, com certeza, o povo tem saudade do nosso governo, tem saudade de tudo que o Lula e a Dilma e você fez pelo Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos voltar a fazer num futuro breve, Muito obrigado a você. Abraço, Virgílio. Então, considerações finais aí. Abraço, Paulo. Tudo de bom, querido. Valeu, pessoal.